Dorival, né? Dorival é treinador, né? E bom treinador, por sinal, né? Você resumiu bem o que foi o jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, ele fez o 2-0. No segundo tempo, meio que acomodou no resultado. O Vasco buscou, né, o empate. Pressionado também. Né? Exatamente, né? Mas só como o São Paulo tem a molecada que tem pegada, tem preparo físico bom, não perdeu a dinâmica, né, de jogo e buscou mais 2 gols no segundo tempo, né? Vitória merecida. O Dorival está fazendo um trabalho muito, muito bom, né? Todo mundo achava que o São Paulo, no começo do campeonato, ia patinar. E o Dorival chega e arruma a equipe, né? Uma garotada boa. Por quê? Porque o Dorival usa, né? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Então, depois eu falo sobre isso. Mas eu acredito que, principalmente dentro de casa, vencendo as partidas, aquilo que eu falei, começo do campeonato, você vence as partidas em casa, lá na frente, essa poupança de vitória faz diferença. Rodrigo, como é que dá para explicar uma mudança, né? Edinho, Chico, como é que dá para explicar uma mudança? São Paulo vinha muito apático, apagado com o Rogério, as coisas não aconteciam. A gente sabe que o Rogério é um trabalhador, um técnico, é muito determinado, mas o time não estava andando. E de repente, em 7 jogos, né? Pouco mais de 7 jogos, um pouquinho menos de 7 jogos, esse time começa a jogar. Tem uma explicação, é energia, é conversa, até porque não tem tempo para treinar. O Bacégio lembrou bem, o São Paulo, ele foi viajar ontem, depois do jogo, os jogadores foram para a concentração e meia-noite saíram já para o aeroporto, 2 da manhã já estavam embarcando para jogar a Copa Sul-Americana no meio de semana, na terça-feira. Qual a explicação, se é que há uma explicação, e um pouquinho do jogo de ontem? A explicação é que nem eu falei, né? Você começa a acertar um pouquinho. O Dorival, ele é totalmente diferente do que o sistema que o Rogério jogava, né? O Rogério já gostava daquela marcação na frente. Tinha jogadores também que, se eu não me engano, o Luan também não estava jogando com o Rogério. Era uma opção do Rogério. Mas ele não estava jogando por causa do negócio de contrato, eu acho que não estava jogando. E que o Dorival jogou muito bem nesse jogo. Marcos Paulo. Nem então o assim... Pablo Maia não jogava. Exatamente, não jogava com ele. Agora, a gente sabe como é que o Rogério era, né? Então, assim, eu que joguei com o Rogério, né? Como o Rogério era. Como é que é esse? Como o Rogério era. O Rogério... Atenção, parem as máquinas, vamos saber como o Rogério era. Rodrigão. O Rogério era aquele cara que, assim, é isso e acabou. É desse jeito que eu quero e acabou, né? Então ele tinha não essas é de muito coisas diálogo, como não é de muito diálogo. Não era diálogo, ele tem que é isso aqui que vai dar certo, Claro. Isso e segue, né? E aí quando vem um Dorival, não trabalhei com o Dorival, mas uma pessoa que já passou por vários clubes, vários elencos. A gente ouve de tudo um pouco, então, né? você sabe que aí chega nos jogadores, como que nós vamos fazer, qual era a dificuldade. Aonde posso se aproveitar melhor? Exatamente. O que está faltando? A conversa, né? Pelo menos na minha época era assim, querem marcar em cima, não querem, não é porque como que vai ser melhor, o que vocês sentem melhor dentro do campo. Então é dessa forma que eu acho que o Dorival conduziu, né? Imagino que acertou o São Paulo muito rápido, uma chegada, pegando um time no Campeonato Brasileiro e, que nem vocês falaram, não treina, só concentração e tem que acertar aí, ó, dentro da arena. Então, Rafa, realmente... se você me permite também, essa pergunta ela é um pouco tendenciosa, porque, vamos lá, a nossa função, né, a função de um treinador de alto nível mundial, né, é uma ciência brutal. Agora, o profissional consagrado, como é o Dorival, como são, né, esses grandes treinadores, cara, você perguntar como é que você faz, é que nem perguntar para um grande músico como é que você faz música boa. Cara, tem um aspecto técnico que envolve, né, a produção de um resultado ali, de uma música ou de uma equipe, mas também tem a arte, o conhecimento, a sabedoria acumulada ao longo de tantos anos que não se explica numa resposta simples, né, e não tem uma resposta simples. A questão é o pouco tempo, porque vem a mudança, né? Sim, exatamente. É isso que chama a atenção, né? Sim, mas será que mudou tanto? Será que também, né, uma questão do resultado ter vindo, mas... a gente tentar simplificar dessa forma é uma das questões que a gente precisa rever. Até porque se a gente hoje não tem oportunidade, né? Os setoristas, os repórteres, não conseguem mais frequentar o treinamento Isso é interessante. como frequentavam Isso na é época de interessante. vocês. Isso a é gente estava interessante. lá, acompanhava o treinamento do Edinho, do Rodrigo, do Miller. Hoje isso não acontece Mas, mais. Rafa, Isso é importante Rafa, também, é uma realidade. Edinho, o cara também tem que ter aquela mãozinha de ouro, né?
Sim, veja bem, tem que ter capacidade. Porque você vê, o Mas o Dorival- Não que o processo... Rogério ele- não tenha, claro. Não, mas Não que Exatamente. o Rogério E não a tenha. questão é que não é simples. E não é uma coisa ou duas coisas, são uma série de coisas que às vezes aconteceram antes sequer da chegada desse profissional. Sim. Né? Então, Até na possível troca, na saída, quando ficou aquele ato a de um para montagem do outro. elenco, uma dinâmica ali Bom, processual Edinho, de trabalho do dia a dia. Mas, Edinho, olha, muita coisa influencia. O Dorival, ele tem a mão certa da coisa. Porque, olha, ontem ele pegou o Rodrigo Nestor, que estava jogando mais pelo lado esquerdo, botou no lado direito, e o moleque fez um golaço, jogando com ponta. Agora, você vê, ele até festejou, chorou, porque ele imaginava que fosse fazer aquele gol. Mas veja como ele muda de direção, leva 2 da zaga do Vasco e manda de direita para o gol. Isso ele fez. Aí o que ele faz? Na sequência, ele tira o Caleri, coloca o Juan, e o Juan marca um golaço. Depois, ele dá liberdade para o Beraldo atacar. O Beraldo entra na área e faz um gol de cabeça. Então, quer dizer, sabe, tem algumas coisas que você percebe que o Rogério Ceni segurava demais. Aí eu estou com o Rodrigo, porque vai ser assim e acabou. Mas o Dorival não. O Dorival, ele entendeu o elenco que tem, ele transformou esse elenco a favor dele, puxou para ele e está fazendo os caras jogarem. Né? Vamos dizer que, olha, ontem, quando o Vasco empatou, o seu Vasco, o Rodrigo empatou, eu falei, bom, agora o Vasco vira. Mas não, o São Paulo meteu mais 2. Ele coloca o Wellington Rato sempre nos 20 minutos do segundo tempo, isso já é estratégia dele, porque... E foi muito bem, 2 assistências. Os caras estão cansados, o Wellington Rato entra inteiro, o Wellington Rato é um bom jogador. Ele arma o time pela direita. Quer dizer, ele não tem meia, é verdade. Mas quem estava armando o time pela direita era o Rodrigo. Quando entrou o Wellington Rato, ele jogou o Rodrigo para a esquerda. Então ficou com a armação pela esquerda, ficou com a armação pela direita. E aí o São Paulo foi na velocidade e conseguiu surpreender o Vasco. Então, na minha opinião, acho que o Dorival, ele tem feito coisas que estão dando muito certo. Está aí o sucesso dele. Né? Rafa, sabe o que acontece? O Edinho, o Rodrigo sabem disso, que as leis da bola são imutáveis. Né? O critério da bola, você não pode macular esse critério. Né? O Dorival fez o quê? Desde quando ele chegou, o Pablo Maia joga com o Dorival. Não saiu uma partida. É porque é molecote. Tem sangue no olho, quer dizer, tem preparo físico de sobra. E joga bem. E o Pablo Maia, eu sempre falei, Pablo Maia é um jogador para a Europa. Ele está jogando muito bem no São Paulo. E o Dorival não tira ele do time. Ele não tira certos jogadores do time. Desde quando ele chegou, ele prioriza uma identidade, uma espinha dorsal. Isso para o jogador, né, Rodrigo? Sim. Pô, o jogador, caramba, o treinador confia no futebol, tá me dando oportunidade, estou jogando. Quanto mais joga, a confiança sobe cada vez mais. Você fica mais leve para desempenhar na praticidade do seu futebol. Então, o Dorival fez uma coisa óbvia e que sempre vai dar certo. Olha, dá moral para os jogadores, dá continuidade, né, de sequência de jogos para a maioria dos jogadores do São Paulo, né? Rodrigo Nestor já vinha com o Rogério, Sim. Mas em especial o Pablo Maia. Também o Luciano com o Rogério Ceni quase não jogava. Tá E jogando quando titular. jogava fora da posição. Exatamente. Às vezes, Então, quer dizer, Agora, em julho vai embora. então esse conjunto da obra faz diferença no resultado. E tá aí. E outra coisa, a gente fala assim, é bom pegar, né, Dinho? É bom pegar no começo da pré-temporada, para você fazer todas as coisas com o tempo, tá? É verdade. Mas o Dorival pegou o time já no começo. Já na. Tava. Exato. Isso é um grande Como luxo, com, né, com o poder carro andando, como recomeçar, você fala, né? Jogo Como você a cada fala. 3 dias. Exatamente, cada 3 dias. Como é que ele vai treinar? Eu sempre digo, a resenha, ela é tão importante quanto o treino. Por quê? Porque o treinador chega no quarto do hotel, chega no centro de treinamento, ele vai treinar na conversa. Ô, Edinho, não dá hoje, tempo. em cima do que está falando o Miller, em cima do que a gente está discutindo, hoje o treinador, não muito mais, mas além de conhecer o clube que ele assume, os jogadores que ele tem em mão, ele tem que também saber o aspecto comportamental, porque em algum tempo, o Vanderlei Luxemburgo já disse isso, né? O jeito que ele tratava os jogadores lá atrás, na época do Miller, do Rodrigo, ele não pode tratar mais hoje a boleirada. Então o ser humano, cada um tem um jeito de Eu ser, acho né? crucial para o treinador ter um conhecimento, uma sensibilidade da psicologia, do comportamento humano. Mas isso desde a época do Vanderlei Sim. também, ele é um mestre nisso, né? Ele introduziu a presença do psicólogo